O homem como criador de formas de pensamento. O homem como criador na matéria mental. 16.1 A criação de formas de pensamento. O assunto que vamos tratar agora não pode ser tratado muito explicitamente por causa dos perigos associados. Nos processos criativos em que o homem está envolvido, ele está sempre lidando com algum tipo de fenômeno elétrico e está afetando pelo seu pensamento os objetos de sua atividade. Esses objetos são seres vivos, que em certos aspectos podem causar perigo real ao homem. Esta questão pode ser melhor explicada em 5 proposições. 31 Muito do que se vê agora de natureza angustiante no mundo pode ser atribuído diretamente à manipulação errada da matéria mental pelo homem, a concepções errôneas quanto à natureza da própria matéria e a condições perigosas trazidas pelas tentativas criativas conjuntas dos seres humanos ao longo dos tempos. Surgiram mal-entendidos quanto ao propósito das energias vitalizadoras do cosmos, e isso aumentou a angústia, assim como as distorções da realidade provocadas pela matéria emocional, produzindo uma ilusão subsidiária ou secundária que intensifica a já criada. Esta ilusão secundária foi produzida pelo próprio homem na tentativa evolucionária de equilibrar os opostos e produziu uma condição que deve ser superada antes que o verdadeiro equilíbrio esotérico comece. A soma total dessa manifestação ilusória, criada apenas pelo homem, é chamada de morador do limiar. Um dos maiores impedimentos da evolução e pelo qual o homem é distintamente responsável dentro dos limites esotéricos são aquelas formas que ele produziu e vitalizou desde meados da raça raiz Atlante, quando sua mentalidade começou lentamente a assumir uma importância crescente. O egoísmo, os motivos sórdidos, a pronta resposta aos impulsos malignos pelos quais a humanidade se distinguiu trouxeram uma condição de coisas sem paralelo no sistema solar. Uma gigantesca forma-pensamento paira sobre toda a humanidade, construída pelos homens em todos os lugares durante as eras, energizada por seus desejos insanos e más inclinações. Esta forma-pensamento tem que ser quebrada e dissipada pelo próprio homem antes do fim deste éon. E sua dissipação será uma das forças tendentes à produção de pralaya interplanetário. É esta a peça de trapaça criativa, com a qual os grandes estão ocupados em destruir. Sob a lei da colheita, ela deve ser dissipada por aqueles que a criaram. A obra dos mestres deve ser realizada, portanto, indiretamente, e deve assumir a forma de iluminar cada vez mais os homens, para que possam ver claramente esse morador no limiar da nova vida, o antagonista que se encontra entre o 4º reino natural e o 5º. Toda vez que um homem é aceito como discípulo em provação, seu trabalho é facilitado, pois significa que uma pequena corrente de energia vital é direcionada para novos canais e para longe da antiga corrente, que tende a vitalizar e alimentar a forma maligna. E mais um assaltante consciente pode ser treinado para cooperar no trabalho de destruição. Cada vez que um iniciado é admitido na hierarquia planetária, significa que um novo e poderoso agente está disponível para trazer a força dos mundos superiores para ajudar no trabalho de desintegração. 5. Esta forma-pensamento gigantesca, produto da ignorância e do egoísmo do homem, é mantida viva e vitalizada de 3 maneiras. Primeiro, pelo agregado dos desejos malignos, intenções perversas e propósitos egoístas de cada homem individualmente. Todo pensamento errado, quando incorporado na fala ou manifestado em ação no mundo físico, aumenta as proporções dessa forma de pensamento. Em segundo lugar, pelo cuidado adotivo dos irmãos da sombra, os membros da loja negra e os representantes do chamado mal cósmico, que por meio dessa atividade se tornam os agentes da lei da colheita na humanidade neste 4º éon. Ao fazê-lo, assumem responsabilidades estupendas, tornam possível a vitalização secundária da forma-pensamento e produzem condições tão agudas que, sob a lei, a cristalização rápida sobrevém e a destruição final torna-se possível. Os alunos fariam bem em ampliar seu conceito sobre o propósito do mal e o lugar que as forças do mal desempenham no esquema geral. Terceiro, é vitalizado pela energia ainda existente e pelas vibrações ainda a serem sentidas, que é a persistência da força do sistema solar anterior, uma emanação daquilo que não é mais considerado neste sistema solar como um princípio. 47, 4, 49, 7.
matéria física grosseira cósmica. 6. Esses 3 fatores são os principais a serem considerados pela hierarquia planetária em seu trabalho de capacitar os homens a se libertarem da forma-pensamento e da ilusão, que eles mesmos têm moldado, nutrido e fortalecido por milênios. 7. Este trabalho de destruição que a hierarquia planetária está realizando de 4 maneiras principais. 1. Pela força de seus pensamentos e meditações unidos. 2. Por seu trabalho em treinar e ensinar indivíduos, que assim rompem com a atividade grupal cega e se tornam centros de força conscientes e cooperadores no trabalho de destruição. Este trabalho deve ser realizado a partir do mundo mental. Daí o treinamento dos discípulos para meditar e trabalhar na matéria mental. 3. Pelo uso de certos mantras e palavras que trazem força interplanetária de 4ª ordem, 46. Essa força é então direcionada para essa criação distorcida da 4ª hierarquia criativa, o 4º ou reino humano, e tende a aumentar o trabalho de destruição. Muito deste trabalho é realizado pelos Nirmanakayas. 4. Estimulando os envoltórios causais dos homens para que os algoeides possam prosseguir com maior precisão e forçar seu conflito com os devas lunares. No simbolismo esotérico, isso tem sido chamado de guerra no céu. À medida que os algoeides descem cada vez mais perto do mundo físico e, em sua descida, assumem um controle cada vez maior dos envoltórios da encarnação, as naturezas lunares. Os pensamentos e desejos dos homens são consequentemente purificados e refinados. Os fogos solares apagam a luz lunar e a natureza inferior é finalmente purificada e transmutada. Com o tempo, os algoeides se manifestam plenamente através dos envoltórios da encarnação. O odiado morador do limiar morre gradualmente por falta de sustento e se desintegra por falta de vitalidade, e o homem é libertado. 8.2. Atualmente, grande parte da manipulação da matéria mental e sua direção em formas de algum tipo ou de outro emana de tipos inferiores de consciência e é o resultado de um desejo poderoso baseado na atração física. Na maioria das pessoas, os envoltórios emocionais, e não os envoltórios mentais, são os mais poderosos e estabelecem uma vibração tão forte, devido à força de 2 grupos de devas lunares, que o terceiro grupo de devas lunares, que constroem o envoltório mental, são arrastados para uma resposta voluntária. E toda a personalidade tríplice é imediatamente engajada no processo de alimentar o morador. Essa direção da energia segue a linha de menor resistência. Uma das primeiras obras do Algoeides, como bem sabemos, é impor um novo ritmo à vida do homem, e esse esforço que, com o tempo, desvia a energia da criação distorcida do homem e sintoniza suas vibrações com as do homem. Seu Algoeides. 9. Aqueles devas que são a soma total da energia da própria matéria não se importam com a forma que constroem. Eles respondem de forma irresponsável às correntes de energia, e não é deles o problema de lidar com fontes de energia. Portanto, o lugar do homem no plano cósmico torna-se mais vital e aparente quando se percebe que uma de suas principais responsabilidades é a direção das correntes de energia do mundo mental e a criação daquilo que se deseja nos mundos superiores. Os homens, como um todo, estão em evolução para se tornarem criadores conscientes da matéria. 10. Para se tornar um criador tão consciente, o homem deve compreender o plano subjacente a toda manifestação e as leis que governam a construção dos processos da natureza. Deve trabalhar voluntária e conscientemente no processo de criação, de modo que o homem coopere com o ideal, trabalhe sob a lei e produza o que está de acordo com o plano planetário e que tende a promover os melhores interesses da raça. Além disso, ele deve compreender a natureza da energia e ser capaz de direcionar as correntes de energia e desintegrar ou retirar energia de todas as formas nos 3 mundos, 47, 4, 49, 7. Além disso, ele deve conhecer a natureza dos divais, sua constituição e lugar como construtores e as palavras e sons pelos quais eles são dirigidos e controlados. 11. Quando as correntes de energia da humanidade são dirigidas apenas a partir da segunda tríade, quando o desejo é transmutado, e a consciência causal desperta e finalmente iluminada pela consciência essencial, 46, então e somente então que a força dos impulsos que emanam dos envoltórios inferiores da encarnação morre e o morador do limiar também morre.
Em outras palavras, quando o envoltório físico denso cósmico 47-49 do regente planetário estiver completamente purificado e vitalizado pela força da vida que flui dos mundos etéricos cósmicos 43-46, e quando todos os centros, formados de mônadas evolucionárias, do governante planetário estão totalmente despertas, então esses centros serão canais para energias superiores e uma entidade como um morador será uma impossibilidade. 12. Tudo o que foi dito aqui sobre este morador no limiar entre o quarto e o quinto reinos pode ser estudado pelo estudante com uma aplicação pessoal. Diante de cada aspirante sincero está aquela forma vitalizada que ele mesmo construiu e nutriu durante o curso de suas encarnações anteriores, e que representa a soma total de seus maus desejos, motivos e pensamentos. Por eras ela o vampirizou, e por eras representou aquilo que ele não conseguiu alcançar. Ela afeta não apenas a si mesmo, mas também a todos os outros seres que ele contata e encontra. Para destruí-lo, ele deve seguir métodos semelhantes aos seguidos pelos grandes, e através do poder crescente de seu algoides, através da força de seu segundo self, e através do estudo da lei, o conhecimento do poder do som e o controle da fala, ele acabará por provocar sua desintegração. 133. Até agora, poucos seres humanos trabalham deliberada e conscientemente apenas na matéria mental. A energia exercida pelos homens é principalmente emocional mental ou desejo acoplado ao intelecto inferior, a consciência mental sem consciência causal, com preponderância, como seria de esperar, da força do desejo. Isso deve ser inferido da afirmação 2, acima, 16.18. Toda a tendência da evolução é trazer a capacidade de construir na matéria mental. Em aspectos, 2 objetivos estão à frente da corrida. 14. O primeiro objetivo é dissipar gradualmente as massas indefinidas de matéria emocional mental que cercam praticamente todo indivíduo humano, produzindo uma condição de escuridão e névoa dentro e ao redor de cada aura. Gradualmente, isso desaparecerá e os homens serão vistos cercados por formas pensamento bem definidas, caracterizadas por uma vibração distinta e distinguidas por uma qualidade particular incidente ao departamento ao qual o homem pertence e ao seu caráter individual. 15. O segundo objetivo é fazer com que o agregado de formas de pensamento humano se reúna em torno de um centro de grupo. As formas pensamento do indivíduo são agora de caráter pessoal e autocentradas. A energia do pensamento que agora emana de cada ser humano é um fluxo comparativamente fraco de um conglomerado indefinido de matéria mental, sem caráter particular, não formando formas particularmente distintas e persistindo em animar essas formas apenas por um breve período. As pessoas mentalmente polarizadas do futuro projetarão formas pensamento de caráter diametralmente oposto. Formas pensamento direcionadas para a criação do desejado pelo grupo, e não apenas para o desejado pelo indivíduo. A condição atual de formas pensamento individualmente autocentradas, fracas e vagas é a base, em grande parte, para o antagonismo que todos os pensadores construtivos e trabalhadores de grupo encontram. A corrente de energia que eles emanam e que constrói formas pensamento vitais, vai contra a das massas de homens, desperta oposição e produz o caos temporário. 16 proeminentes pensadores humanos trabalhando sob a direção da hierarquia planetária estão engajados em 3 atividades. 1. A imposição do ritmo mais novo e mais elevado aos homens. 2. A dissipação das nuvens turvas de formas pensamento indefinidas semi-vitalizadas que cercam nosso planeta, permitindo assim a entrada de forças interplanetárias e causais. 3. O despertar dentro dos homens do poder de pensar com clareza, energizar suas formas pensamento com precisão e manter essas formas pensamento vitais para que possam atingir seu objetivo e trazer as condições desejadas no mundo físico. 17. Para que esses pensadores fortes alcancem esses objetivos, é necessário que compreendam claramente o poder do pensamento, a direção das correntes de pensamento, a ciência da construção do pensamento, a manipulação sob a lei e a ordem da matéria mental e o processo de manifestação do pensamento através de 2 fatores de som e vitalização. Envolve igualmente a capacidade de inibir todos os impulsos que surgem dos envoltórios da encarnação como são egocêntricos e puramente pessoais, e a faculdade de trabalhar em grupos.
cada pensamento sendo enviado com a missão definida de adicionar sua cota de energia e matéria a algum fluxo específico e conhecido. Este último é importante, pois nenhum trabalhador para a humanidade se torna de real ajuda até que conscientemente e com pleno conhecimento de seu trabalho direcione definitivamente sua energia de pensamento para algum canal particular de serviço à raça. 184. Em toda construção de pensamento, portanto, de ordem superior, os homens têm várias coisas a fazer, que podem ser enumeradas da seguinte forma. Primeiro, purificar seus desejos inferiores para que possam ver claramente no sentido esotérico. Nenhum homem tem uma visão clara que está obcecado com suas próprias necessidades, ações e interesses, e inconsciente do que é superior e da atividade do grupo. Essa visão clara traz uma capacidade de ler, mesmo que inconscientemente no início, as memórias do globo e, assim, determinar o ponto de partida para os novos impulsos de pensamento que chegam, uma capacidade de perder de vista o interesse próprio no interesse do grupo e, assim, cooperar com o plano, e uma faculdade que lhe permite tomar consciência da tônica da humanidade e de seu grito de socorro. Em seguida, para assegurar o controle sobre sua própria consciência. Isso envolve uma compreensão da natureza da consciência e do cérebro através da concentração. Uma compreensão da relação que deve existir entre o cérebro físico e a mônada no mundo físico, uma habilidade gradualmente desenvolvida uma vez que a mente está sob controle através da concentração, para meditar no sentido oculto e, assim, trazer o plano de níveis superiores, verificar sua participação individual no plano e então cooperar no trabalho de algum grupo de nirmanakayas. Isto é sucedido por uma consideração das leis da energia. Um homem descobre como construir uma forma-pensamento de uma determinada qualidade e tom para energizá-la com sua própria vida, e assim ter no mundo mental uma pequena criação, o filho de sua vontade, que ele pode usar como mensageiro ou como meio para a manifestação de uma ideia. 19. Finalmente, tendo construído uma forma-pensamento, a próxima coisa que o servo da humanidade precisa aprender é como enviá-la em sua missão, seja ela qual for, mantendo-a através de sua própria energia vital em sua forma devida, mantendo-a vibrando em sua própria medida, e acabando por provocar a sua destruição quando tiver cumprido a sua missão. O homem comum é muitas vezes vítima de suas próprias formas-pensamento. Ele os constrói, mas não é forte o suficiente para enviá-los para fazer seu trabalho, nem sábio o suficiente para dissipá-los quando necessário. Isso trouxe a névoa espessa e rodopiante de formas semiformadas e semivitalizadas nas quais 85% da humanidade está cercada. 20. Em seu trabalho como construtor do pensamento, o homem deve mostrar as características do governante solar, o grande construtor do sistema solar. Ele tem que fazer um paralelo com seu trabalho como aquele que concebe a ideia, aquele que veste a ideia em matéria, aquele que dinamiza a ideia e, assim, permite que a forma seja preservada e cumpra sua missão, aquele que através do desejo e do amor dirige aquela forma-pensamento, a vitaliza continuamente, até que o objetivo seja alcançado, aquele que, quando o fim desejado foi alcançado, destrói ou desintegra a forma-pensamento retirando sua energia, de modo que os elementais que foram construídos na forma desejada retornem ao reservatório geral da matéria. Assim, em todo trabalho criativo na matéria mental, o homem também deve ser visto como uma trindade em ação. Ele é o criador, preservador e destruidor. 215. Em todo trabalho esotérico na matéria mental que deve se manifestar no mundo físico, o homem deve trabalhar como uma unidade. Isso pressupõe a capacidade, portanto, de subordinar a primeira tríade à segunda tríade, de deixar que os envoltórios da encarnação sejam controlados pelo envoltório causal, para que a vontade causal possa atuar diretamente no cérebro físico. Por sua vez, a consciência causal está em contato com algoides. 22. O método do homem no mundo físico que está engajado no trabalho consciente na matéria mental consiste em dois processos, um precedendo o outro. O primeiro processo envolve o alinhamento dos envoltórios inferiores com o envoltório causal em contato com algoides, de modo que o plano, propósito e método de realização possam ser impressos no cérebro físico. No segundo processo, o homem, usando conscientemente o cérebro físico, procede à execução do plano, constrói por vontade e propósito a forma necessária e, depois, tendo construído e
Energizado a forma, fica de olho nela. O olho é esotericamente uma ferramenta de controle e de reconhecimento, um instrumento de energia iniciática. 23, portanto, será evidente que uma forma-pensamento é o resultado de dois tipos de energia. A primeira energia é a que emana do envoltório causal e algoides, e a segunda energia é aquela que o homem produz em seu cérebro físico. Que os homens, como regra geral, não reconheçam a primeira energia é a causa de muito mal. Quando o conhecimento esotérico se tornar mais amplamente conhecido, os homens terão o cuidado de verificar os impulsos iniciadores da consciência causal em todos os processos de pensamento e utilizar a energia causal antes de começarem a construir formas na matéria inferior. 16.2 Construção de formas de pensamento nos mundos do homem. As informações a seguir são dirigidas a todos os estudantes que, por meio de sua capacidade de concentração, desenvolveram uma certa medida de controle do pensamento e que desejam entender o processo de criação com maior precisão. 2 fatores no processo de construção da forma de pensamento serão considerados: o alinhamento com o envoltório causal e o processo de imprimir a vontade causal no cérebro físico. 2. O alinhamento com o envoltório causal. Alinhar os envoltórios da encarnação, na verdade, a primeira tríade. Com o envoltório causal só é possível para indivíduos que chegaram tão longe na evolução que são discípulos em provação. Através do conhecimento e da prática, eles adquiriram o poder de utilizar o Sutratma como meio de contato. Quando a esta habilidade se acrescenta a de utilizar com igual facilidade o Antakarana, ou ponte entre a segunda e a primeira tríade, a ponte do arco-íris, então temos um poderoso agente da hierarquia na Terra. 3. As seguintes 5 etapas na aquisição desses poderes podem ser distinguidas. 1. Os seres humanos de baixo desenvolvimento usam aquela parte do Sutratma que passa pelo envoltório etérico. 2. Os homens comuns utilizam quase inteiramente aquela parte do Sutratma que passa pelo mundo emocional, e suas reações são amplamente baseadas no desejo e são emocionais. 3. Os homens verdadeiramente intelectuais utilizam aquela parte do Sutratma que passa pelo mundo mental, 47.4.7, o mundo emocional e o mundo físico. Suas atividades são energizadas pela mentalidade, não pela emotividade, como nas 2 categorias anteriores. 4. Os aspirantes no mundo físico usam aquela parte do Sutratma que passa pelo mundo causal, 47.2.3, e estão começando gradualmente a construir o Antakarana. Nesse caso, o poder do algoides pode começar a se fazer sentir. 5. Discípulos em preparação para a iniciação e iniciados até a terceira iniciação usam tanto o Sutratma quanto o Antakarana, empregando-os como uma unidade. O poder da segunda tríade começa a fluir para o físico, energizando assim todas as atividades humanas no mundo físico e vitalizando em grau cada vez maior as formas pensamento do homem. A chave para a formação do Mayavirupa está na compreensão correta do processo. 4. Nos estágios iniciais, o alinhamento deve ser realizado de forma concisa e cuidadosa por meio da concentração e da meditação. Mais tarde, quando o ritmo correto tiver sido estabelecido nos envoltórios e sua purificação for rigidamente perseguida, a atividade dual se tornará praticamente instantânea e o indivíduo poderá então voltar sua atenção para o trabalho de construção e vitalização conscientes. Seu ponto de concentração não será então dado à obtenção do alinhamento. 5. O alinhamento preciso implica no envoltório mental quiescência ou estabilidade de vibração. No envoltório emocional, uma estabilidade que faz do envoltório um espelho claro. No envoltório etérico, um equilíbrio que no centro da coroa produz uma condição que permite a aplicação de força ao cérebro físico através do centro. 6. Impressão do cérebro físico. A realização exata pelo cérebro físico, etérico e orgânico do que a consciência causal ou algoides está procurando transmitir sobre o trabalho a ser feito só se torna possível quando há alinhamento direto do envoltório causal e quando há as energias causais, a vontade causal, a vontade do algoides, é transmitida a um ou outro dos 3 centros físicos na cabeça, o centro coronário, com sua contraparte orgânica, a glândula pineal, o centro frontal, contraparte orgânica, o corpo pituitário e o centro basal do crânio, contraparte orgânica alta maior.
Quando o centro basal do crânio está totalmente desenvolvido, ele forma um centro de comunicação entre a energia do canal central do envoltório etérico e a energia dos dois centros da cabeça acima enumerados. O centro basal do crânio é a correspondência na matéria etérica com o antakarana na matéria causal. 7. O corpo pituitário, em todos os casos de desenvolvimento normal correto, é o centro que recebe a vitalização tríplice que flui através do sutratma dos mundos mental, emocional e etérico. A glândula pineal é ativada quando essa ação é potencializada pela energia do algoides. Quando o antakarana está em processo de utilização, o centro alta maior também é empregado e os 3 centros orgânicos da cabeça começam a trabalhar como uma unidade, formando assim uma espécie de triângulo. Quando a terceira iniciação é alcançada, este triângulo está totalmente desperto e a energia circula livremente. 8. Ficará evidente, portanto, que a capacidade do homem de criar na matéria mental cresce à medida que ele trilha o caminho do discipulado. Ele precisa lembrar que, do ângulo que estamos estudando, não estamos considerando o poder do ser causal de produzir formas no mundo mental, mas a capacidade do homem encarnado no mundo físico de criar no mundo mental veículos por energia que, quando posta em movimento por sua vontade consciente, produzirá certos efeitos específicos no mundo físico. Ele realiza isso passando a energia do sutratma para o cérebro físico, etérico e orgânico, e então retransmitindo-a para o envoltório mental, mais ou menos o que foi ganho ou perdido no processo. O verdadeiro adepto, através do conhecimento, conserva toda a energia durante o processo de transmissão e a aumenta com a energia que contata. 9. O que se trata, portanto, é a energia da vontade, 47, e a do desejo, 48, alimentada pela energia do cérebro físico, 49. É um resumo em escala muito pequena do processo criativo do Divino Trino, governo sistêmico solar, realizado através de seus 3 departamentos, 29, 32, 35. É a unificação das energias das 3 tríades, que grande parte da energia da terceira tríade que o ser causal do indivíduo está incorporando, relativamente pouco antes da terceira iniciação, ou é capaz de transmitir aquela grande parte da energia do algoides que o ser causal é capaz de transmitir. Isso é pouco nos homens comuns, muito naqueles aceitos como discípulos em provação, e uma chuva completa naqueles que se aproximam da terceira iniciação, que grande parte da energia da primeira tríade, em seu estado agora purificado, que pode penetrar, que depende da pureza dos envoltórios da encarnação e, no caso de um homem altamente avançado, é a Kundalini do envoltório etérico aumentando a saída de energia dos envoltórios emocional e mental. 10. Para resumir, quando o alinhamento está correto e os centros físicos da cabeça estão despertando, torna-se possível ao homem tornar-se um criador consciente na matéria mental. O homem e os construtores. 16.3 Introdução. Nesta sessão, consideraremos o assunto com um pouco mais de detalhes do que na anterior, pois diz respeito a muito do valor prático presente para o homem. Isso será visto particularmente quando estudarmos os efeitos da fala e o significado esotérico da palavra falada. 16.4 O aspecto vontade e criação. Em um capítulo anterior, tratamos um pouco da transmissão da vontade do ser causal ao cérebro físico, e vimos como somente naquelas pessoas que através da evolução tiveram o sutratma e o antakarana conectados, e cujos 3 centros físicos da cabeça foram mais ou menos desperto, pode o causal ser transmitido aos envoltórios físicos. Nos outros casos, como no homem médio e no homem pouco desenvolvido, o propósito que influencia o cérebro físico emana do envoltório emocional ou mental e, portanto, é mais provável que seja o impulso de algum elemental ou deva, e não do algoides. 2. A condição do mago. Quando os centros do cérebro orgânico são despertados pelo alinhamento com seus centros etéricos, está a influência causal em sua expressão mais baixa. A partir desses 3 centros, o iniciado dos 2 graus mais baixos dirige e controla seus envoltórios físicos e realiza seus ideais no mundo físico. Quando o indivíduo recebeu a terceira iniciação, a circulação no triângulo está em pleno processo, e a primeira tríade está sujeita à vontade causal. 3. Como os centros do envoltório etérico são influenciados pela ativação do envoltório causal.
Antes que os 3 centros cerebrais despertem, o homem é amplamente submetido à força que flui através dos 4 centros etéricos menores, basal, sacro, plexo solar e esplênico. Mais tarde, os 4 centros principais, a coroa, a testa, o coração e os centros da garganta, começam a ser ativados. Gradualmente, os 4 centros superiores substituem os 4 inferiores, absorvem e redirecionam sua vitalidade, até que os 4 superiores tenham uma rotação quadridimensional. À medida que isso prossegue, os 4 centros físicos da cabeça começam a despertar da dormência para a atividade, de modo que o centro coronário desperta a glândula pineal, os centros cardíaco e frontal despertam o corpo pituitário e o centro laríngeo desperta a alta maior. 4. Quando os 3 centros cerebrais formaram um triângulo no qual a energia circula. A energia começa a circular também entre os 4 centros etéricos superiores e maiores, ou seja, coroa, testa, garganta e centros do coração. O homem está então se aproximando do momento da liberação. 5. No trabalho de criação, realizado esotericamente, todos esses 3 centros cerebrais devem ser utilizados. 6. Quando o centro coronário, com a glândula pineal, o órgão da percepção espiritual, está desperto, o homem verifica a vontade e o propósito do algoides e extrai do envoltório causal a energia necessária para a autorrealização através do centro coronário e do sutratma para baixo. Na vida física, quando o centro da testa, com o corpo pituitário, está desperto, a energia construtora da forma torna-se disponível e, sob a lei da atração, ele pode moldar e construir na matéria elementar. Quando o centro e a base do crânio, centro alta maior, está desperto, torna-se possível para ele fisicalizar e ativar a forma desejada que, através da energia atrativa, está em processo de construção. 7. É evidente, portanto, por que tão poucas pessoas constroem formas-pensamento que sejam de benefício construtivo e duradouro para a humanidade. Raramente os grandes, enquanto trabalham por meio de seus discípulos, encontram um homem ou uma mulher cujos 3 centros cerebrais estejam simultaneamente ativos. Portanto, são obrigados a trabalhar com grandes grupos para obter a cota de energia necessária para a realização da tarefa a ser realizada. 8. O poder do discípulo para o serviço à humanidade depende em grande parte de 3 fatores: o estado de seus envoltórios de encarnação e o grau em que eles estão alinhados com o envoltório causal, o grau de atividade nos 3 centros cerebrais e o grau de circulação entre os 4 centros de envoltório etérico superiores. 9. Esses fatores dependem, por sua vez, da capacidade do discípulo de meditar e construir formas-pensamento ou, para ser mais preciso, da capacidade que ele apresenta de perceber com precisão em seu cérebro os planos e propósitos do algoides, a pureza de seus motivos, seu poder de manter um estado de meditação, e enquanto nesse estado começa a construir a forma-pensamento na qual o plano de seu algoides se materializa, e a quantidade de energia com que mais tarde ele pode carregar sua forma de pensamento. 10. Esses fatores são novamente dependentes de quão longe ele chegou na evolução, a condição de seus envoltórios, sua colheita, a tenuidade da teia etérica, e a condição de saúde do corpo do seu organismo e seu refinamento relativo. 11. A ordem sequencial em que os centros cerebrais são desenvolvidos e os centros etéricos superiores são vitalizados varia nos indivíduos dependendo do departamento da terceira tríade e do desenvolvimento da mônada nas encarnações passadas. Os vários processos se sobrepõem. A implicação é que nenhuma regra rígida ou rápida pode ser feita para o curso individual de desenvolvimento desses centros. 12. A construção, vitalização e atuação da forma-pensamento. Algoides, tendo trazido uma condição de receptividade ou de reconhecimento no cérebro do homem e a mônada humana no físico tendo dado a resposta necessária, o processo de construção é então iniciado. Essa resposta física da mônada é baseada, como tudo na natureza, na relação dos opostos polares. Os centros do cérebro orgânico são negativos e receptivos às energias positivas provenientes dos centros superiores do envoltório etérico. Nos estágios evolutivos anteriores, o cérebro orgânico é negativo e reage às influências positivas dos envoltórios da encarnação, e nos estágios posteriores, é negativo e receptivo às influências positivas do ser causal ou algoides.
13. Este processo de construção divide-se em 3 partes, que se sobrepõem, assumindo assim uma aparência de simultaneidade. Quando, como é o caso da maioria da humanidade, o processo é inconsciente, produzido por ação reflexa e baseado em grande parte na realização do desejo pessoal. Tudo é realizado com grande rapidez e leva a resultados rápidos. Esses resultados sendo eficazes de realização de acordo com a capacidade do homem de vitalizar seu pensamento e mantê-lo de forma coerente. A maioria das formas de pensamento criadas pelo homem médio são apenas relativamente eficazes, e isso dentro de grandes limitações e tendo apenas um raio restrito. Quando o homem está aprendendo conscientemente a criar, o que ele faz através da organização do pensamento, concentração e meditação, ele procede mais lentamente, pois então ele tem 2 coisas a fazer antes de poder realizar seu processo criativo, entrar em contato ou se comunicar com algoides e estudar o processo de criação para conformá-lo passo a passo com a lei. Mais tarde, quando um homem é um especialista em meditação, o trabalho de criação do pensamento prossegue com rapidez cada vez maior, até que ele supera a atividade do período inconsciente anterior. 14. Quando o homem reconhece em seu cérebro a intenção do algoides, ele passa a construir a forma para sua ideia. Ele começa primeiro a organizar o material necessário no mundo mental. É nesse mundo que o impulso toma para si sua forma primária. No mundo emocional, o processo de vitalização é amplamente perseguido, pois a duração da vida de qualquer forma-pensamento, mesmo uma como nosso sistema solar, é determinada pela persistência da vontade emocional, a força do desejo. 15. No mundo etérico, ocorre o processo de concreção física. À medida que o envoltório físico assume a forma e o tamanho necessários, a forma-pensamento se divorcia daquele que lhe dá forma. Qualquer ideia de força suficiente inevitavelmente se materializará na matéria física grosseira, mas o trabalho principal de seu criador cessa quando ele o termina na matéria etérica. A concreção física grosseira é uma resposta automática e inevitável à forma já existente em assuntos superiores. 16. Algumas grandes e importantes ideias, que surgiram na consciência dos membros mais avançados da raça, alcançam a plena manifestação apenas através do trabalho de muitos agentes e dos impulsos dinâmicos de muitas mentes. Quando este é o caso, alguns trabalham conscientemente na produção da forma necessária. Muitos mais são levados à atividade e prestam sua ajuda pela própria passividade de suas naturezas. Eles são forçados a interessar-se apesar de si mesmos, e são arrastados para o movimento, não por qualquer apreensão mental ou desejo vital, mas porque é a coisa a fazer. Nisto pode ser visto um exemplo da habilidade dos grandes para utilizar condições de inércia e passividade nos menos desenvolvidos, e assim produzir bons resultados. 17. Aprender a construir formas-pensamento conscientemente. Trataremos aqui apenas do homem que está aprendendo conscientemente a construir, e não consideraremos o processo como perseguido pelo adepto, ou as tentativas caóticas dos pouco evoluídos. 18. O indivíduo deve, em primeiro lugar, reter a ideia por tempo suficiente para que ela seja fielmente registrada no cérebro físico. Frequentemente, algoides transmite ao cérebro apenas uma parte do plano de cada vez, de modo que ele terá que repetir o processo várias vezes por um período bastante longo antes de poder ter certeza de que o indivíduo registrou a ideia de maneira inteligente em sua totalidade. É claro que este trabalho do algoides é grandemente facilitado se o homem praticar a meditação regular, cultivar o hábito de uma autorrecordação diária e a cada hora. E antes de se deitar à noite se esforçar para manter o pensamento de trazer ao despertar o máximo possível de qualquer impressão transmitida pelo algoides. Quando a comunicação entre algoides e o cérebro do homem está funcionando bem, a primeira etapa é alcançada. A ideia foi apreendida. 19. Segue-se então um período de processamento, ele próprio dividido em várias etapas. O homem medita sobre a ideia, ele pondera sobre isso, ativando assim a matéria mental, de modo que ao seu germe o pensamento é atraído o material necessário para seu envoltório, a forma-pensamento em devir. Daí se verá o grande valor da imaginação quando dirigida às coisas reais e usada de maneira ordenada e controlada. A imaginação é de origem emocional mental, não sendo puro desejo nem puro pensamento. É um produto inteiramente humano.
sendo substituído pela intuição no segundo self. 20. Quando sua vontade ou o impulso inicial é suficientemente forte e quando a imaginação ou poder de visualização é adequadamente vívida, entra-se na segunda parte do período de processamento, a vitalização pelo desejo. A interação da mentalidade e do desejo produz o que pode ser chamado de pulsação na forma crescente da ideia, e ela se torna viva. Ainda é nebuloso e tênue, mas mostra sinais de organização e o contorno de sua forma. 21. A terceira etapa do processo de construção é iniciada quando a forma pensamento, agora revestida de matéria mental e tendo se tornado vitalizada pelo desejo, toma para si uma camada de matéria emocional, de modo que é capaz de funcionar no mundo emocional, como no mental. No mundo emocional, seu crescimento é rápido. Deve-se ter cuidadosamente em mente que o processo de construção na matéria mental ocorre simultaneamente e que a construção é feita agora em dois tipos de matéria. Aqui o construtor consciente deve ter o cuidado de manter o equilíbrio e não permitir que a imaginação assuma indevidamente grandes proporções. O elemento mental e o elemento emocional devem ser justamente proporcionados. Muito pouco do elemento mental e muito do emocional, e o resultado será uma criação imaginativa impossível de realizar. Muito do elemento mental e muito pouco do emocional, e o resultado será uma criação intelectual sem força, impulsiva interior e vida e igualmente impossível de realizar. 22. O trabalho de construção entra então em um estágio crítico, aquele em que a forma pensamento deve ser revestida de matéria etérica física. O homem criador faz com que a forma mental emocional seja cercada e penetrada por um envoltório etérico. Em seguida, ele dá à forma aquele impulso final que a coloca em movimento para longe de seu originador como um ser separado e para dentro da matéria física grosseira a ser realizada no mundo físico. Durante este estágio físico-etérico do processo de construção, o homem carrega a forma com energia etérica vitalizante, que ele dirige de um ou outro dos 4 centros superiores. O centro em questão é determinado pela qualidade da forma pensamento, o centro coronário, frontal, laríngeo ou cardíaco. 23. Se a forma pensamento é criada inconscientemente, como é o caso da maioria dos seres humanos, o indivíduo geralmente a vitaliza através do plexo solar ou do centro sacro, portanto, com energia emocional ou sexual. Essas formas dificilmente merecem o nome de formas de pensamento, pois são em grande parte emocionais com uma mistura do tipo mais baixo de matéria mental, 47. 7. É esse fluxo constante de energia emocional ou sexual que é a base para o caos das condições do presente. Nem é uma questão de formas verdadeiras, mas de uma névoa ou manto pesado, de vibração lenta ou pulsante que envolve a humanidade e que produz muito do presente mal, crime e letargia mental. Para contrariar, negar, transmutar esta névoa vai exigir todos os esforços que os trabalhadores mentais são capazes de aplicar. 24. Em contraste, quando o construtor consciente vitaliza a forma pensamento e a carrega com a energia de algum de seus centros superiores, ele simultaneamente a torna radiante, de modo que ela emana vibrações e energia magnética pelas quais irá provocar a resposta de outras formas pensamento afins ou de mentes receptivas. 25. Quando esses 3 objetivos são alcançados, o poder da própria forma é tão forte que ela pode seguir seu próprio pequeno ciclo de vida e cumprir seu trabalho. Agora está ligado ao seu Criador apenas por um fio magnético muito fino. Todas as formas pensamento têm esse fio. É uma correspondência com o Sutratma, que liga os envoltórios do indivíduo às suas tríades e, finalmente, a mônada. 26. Enquanto o criador de uma forma pensamento, grande ou pequena, tem sua atenção voltada para ela, esse fio magnético é preservado. A forma pensamento recebe através do fio a força que a mantém viva e seu trabalho continua. Quando a forma pensamento realizou seu trabalho e serviu ao seu propósito, o Criador volta sua atenção para outro lugar e sua forma pensamento se desintegra. 27. No simbolismo, isso é descrito como o Criador voltando os olhos para o que ele criou e assim mantendo, depois desviando os olhos dele e assim dissolvendo a forma criada. Isso ilustra o significado esotérico da visão e do olho. Lá, olhar para algo é carregá-lo com energia. O terceiro olho, o centro frontal, tem várias funções.
É o órgão de iluminação, o olho desvelado da alma, através do qual o insight atinge o intelecto. É também o órgão através do qual o discípulo e iniciado conscientemente criador dirige a energia controladora para o instrumento de seu serviço, suas formas pensamento. 28. Os pouco evoluídos, é claro, não empregam o terceiro olho para carregar suas formas pensamento com energia. A energia utilizada por eles na maioria dos casos se origina no plexo solar e tem duas saídas, o centro sacro com os órgãos de geração ou os olhos. Em muitas pessoas, esses três centros, o centro sacro, o plexo solar e os olhos, formam um triângulo de força, em torno do qual a corrente de energia flui antes de sair para a forma física. No homem intelectual e no aspirante, um triângulo pode ser formado do centro do plexo solar até o centro da garganta e daí até os olhos. Mais tarde, à medida que o aspirante cresce em conhecimento e ser, o triângulo de energia terá o centro do coração em seu ponto mais baixo em vez do centro do plexo solar. E o centro frontal, terceiro olho, começará a trabalhar em vez dos olhos, embora ainda muito imperfeita. 29. Enquanto o olho estiver direcionado para a forma criada, a força será transmitida a ela. Quanto mais concentrado o homem estiver nisso, mais essa energia será centralizada e efetiva. Grande parte da ineficácia das pessoas se deve ao fato de que elas não se concentram no que estão fazendo, sentindo e pensando, e não dirigem sua atenção inteiramente para o que lhes interessa, tentando satisfazer todos os desejos errantes e, assim, desperdiçar as oportunidades que encontram. Portanto, nenhum pensamento que eles pensam assume uma forma adequada ou é devidamente carregado de força. Em vez disso, eles estão cercados por uma densa nuvem de formas pensamento em desintegração semiformadas e nuvens de matéria parcialmente energizada em processo de dissolução. Esotericamente, esta condição é semelhante à decadência de uma forma física e é igualmente desagradável e prejudicial. É responsável por grande parte da condição doente da humanidade neste momento. 30. O fracasso na criação de formas pensamento se deve também ao fato de que as leis do pensamento e da meditação não são ensinadas e, portanto, os homens não sabem como, através da meditação, criar formas pensamento eficientes. Os resultados no mundo físico são alcançados com muito mais rapidez e segurança por meio da criação de pensamentos feitos com insight do que por meios exclusivamente físicos. Isso está se tornando mais geralmente percebido, mas até que a raça tenha alcançado um ponto de mais pureza e menos egoísmo, a explicação mais detalhada do processo deve necessariamente ser retida. 31. Outro fundamento para essa ineficácia reside nas correntes que emanam da maioria das pessoas sendo de tão baixas energias que as formas pensamento nunca atingem o ponto de ação independente, exceto pelo efeito cumulativo obtido através do sentimento e do pensamento de massa. Até que pelo menos a matéria superetérica física, 49.3, e emocional, 48.3, entre na forma pensamento. Ela deve ser energizada principalmente pela energia da turba. Quando os tipos superiores de matéria começam a entrar nas formas pensamento, então eles podem ser vistos agindo independentemente, pois os algoides das pessoas envolvidas podem começar a trabalhar através dessas formas, uma coisa antes impossível. Algoides, tendo sua consciência no mental superetérico, 47.3, no mais baixo, não trabalha com os envoltórios de encarnações do indivíduo até que a matéria superetérica, 48.3 e 49.3, seja encontrada neles. 32. Uma vez que a forma pensamento tenha sido carregada de energia e vitalizada e seu envoltório etérico esteja completo ou selado, como é chamado esotericamente, ela pode se manifestar na forma física grosseira, se desejado. Isso não significa que as formas pensamento individuais de cada homem tomem forma física grosseira além da etérica, mas, no entanto, elas alcançarão atividade no mundo físico visível. Um homem, por exemplo, está tendo um pensamento gentil. Ele a construiu e a vitalizou. É objetivo para o clarividente e existe na matéria etérica próxima ao homem. Encontrará, portanto, expressão física em um ato de bondade ou em uma carícia física. Quando o ato físico termina, o interesse do homem por aquela forma de pensamento particular desaparece e ela morre.
É semelhante com pensamentos de crime. A forma de pensamento foi construída e inevitavelmente encontrará sua expressão física em algum tipo de ação ou de outra. 33. Todo tipo de ação física é resultado de formas pensamento construídas consciente ou inconscientemente, de formas pensamento auto-iniciadas ou do efeito das formas pensamento de outros, de responsividade aos próprios impulsos internos, ou de responsividade aos impulsos dos outros, e, portanto, a agrupar formas pensamento. 16.5 Significado esotérico da fala. No atual estágio da evolução geral da humanidade, a fala dos indivíduos é em grande parte sem propósito e deriva quase exclusivamente de seus envoltórios de encarnação. Quanto mais o aspirante progride, maior o cuidado que deve ter com a sua fala. Isso é necessário por 3 razões. 2. Primeiro, devido ao estágio que atingiu na evolução, ele é capaz de impor suas palavras de uma maneira que o surpreenderia se ele as visse no mundo mental. Ele constrói formas pensamento mais exatas do que o homem comum, e ele as carrega com energia mais forte, e assim elas executam com maior precisão a função para a qual são enviadas pelo som ou fala. 3. Segundo, qualquer palavra falada e consequente forma de pensamento construída, a menos que motivada pela segunda tríade, é capaz de erguer uma barreira de matéria mental entre o homem e seu objetivo. Esse muro de separação deve ser dissipado antes que o indivíduo possa avançar mais, e esse processo é condicionado pela colheita e inevitável. 4. Terceiro, a fala é em grande parte um modo de comunicação no mundo físico. No mundo emocional é de menor importância e no mundo mental, de nenhuma importância. A intuição e a telepatia distinguirão a troca de pensamentos entre aspirantes e discípulos, e quando isso for acompanhado de plena confiança, simpatia e esforço conjunto para a realização do plano, teremos uma organização com a qual o mestre pode trabalhar e através da qual ele pode derramar sua força. O mestre trabalha por meio de grupos e seu trabalho é facilitado se a comunicação entre as consciências individuais do grupo for constante e ininterrupta. Uma das causas mais frequentes de dificuldade no trabalho em grupo e consequente interrupção temporária do influxo de força do mestre no mundo mental baseia-se no mau uso da fala. 5. Com um núcleo de até 3 pessoas que interagem mutuamente e que seguem desinteressadamente o caminho do serviço. A hierarquia pode produzir resultados mais definidos em um espaço de tempo menor do que é possível com um grupo grande e ativo de pessoas que podem ser sinceras e sérias, mas não sabem o significado de confiança e cooperação umas com as outras e que não guardam seu discurso. 6. Se um homem consegue compreender o significado da fala, se aprende a falar, quando falar e quando não falar, o que pode ganhar e perder com sua fala, e o que acontece quando fala, está no bom caminho para alcançar seu objetivo. O homem que regula sua fala corretamente é a pessoa que fará mais progressos. Isso já foi percebido por todos os líderes de movimentos ocultistas. A Ordem de Pitágoras tinha uma regra de que os neófitos não podiam falar por 2 anos depois de entrar na escola. Somente após terem aprendido a manter silêncio por esse período, eles obtinham o direito de falar. 7. Todo bom orador está de fato fazendo um trabalho esotérico. Ele está fazendo um trabalho análogo em pequena escala ao feito pelo regente solar ao criar um sistema solar, pensar, construir, carregar sua forma pensamento com sua força. A partir da matéria do mundo mental, o falante reúne o material de que precisa para sua fala, constrói-o em uma forma conveniente e, em seguida, coloca sua vitalidade e força nele para que se torne uma espécie de ser vivo. O orador que consegue executar esses 3 estágios de construção da forma sempre pode prender sua audiência e sua audiência aprenderá com ele o que ele pretendia transmitir com sua forma pensamento. 8. Quando o aspirante ao falar não obtém os resultados que deseja, ele está fazendo algo errado em algum dos 3 estágios. O material de construção que ele escolhe não é o melhor. A forma que ele constrói não é totalmente conveniente e ele não é capaz de vitalizar a forma com suas melhores energias. Lamentavelmente, o resultado muitas vezes é destrutivo em vez de construtivo. 9. No mundo físico, somos conhecidos por nossa fala, pelas coisas que dizemos e pelas coisas que deixamos de dizer e somos julgados pela qualidade de nossa conversa. Pensamos nas pessoas em termos do que elas dizem.
porque suas palavras revelam os tipos de matéria mental e emocional em que trabalham e a qualidade da energia que colocam nessa matéria. 10. Através da fala, um pensamento é evocado e se faz presente, é tirado de uma condição nebulosa, menos definida e se torna física, produzindo algo muito definido no mundo etérico. A fala é uma grande força mágica, e os adeptos, os magos brancos, através do conhecimento das forças e do poder do silêncio e da fala, podem produzir efeitos no mundo físico. Como sabemos, existe um ramo do trabalho mágico que consiste na utilização de palavras de poder, aqueles mantras que põem em movimento as energias ocultas da natureza e chamam os devas para seu trabalho. 11. A fala é uma das chaves que abrem as portas da comunicação entre os homens e os seres dos mundos superiores. Mas só quem aprendeu a calar, quem chegou ao conhecimento dos tempos de falar e de calar, pode fazer tais contatos. A magia consiste, nos é dito na doutrina secreta, em dirigir-se aos deuses em sua própria linguagem. Portanto, a fala do homem médio não pode alcançá-los. 12. Portanto, aqueles que procuram aprender a linguagem oculta e procuram utilizar as fórmulas e frases que lhes darão poder sobre os construtores, devem desaprender o uso habitual das palavras e da fala. Então eles podem aprender o novo, a linguagem mágica. 13. As leis da fala são as leis da matéria. O aspirante pode aplicar as leis que governam a matéria física ao uso das palavras, pois as leis básicas do uso da matéria são as mesmas em todos os mundos. A fala é a grande ferramenta pela qual o indivíduo torna aparente a natureza do pequeno sistema que está construindo, aquele sistema do qual ele é o sol central. E sob a lei da atração ele atrai para si o que precisa para seu trabalho de construção. O texto acima constitui a seção 16 do livro Inteligência Cósmica e sua manifestação no Sistema Solar, nos planetas e no homem, a paráfrase ilozoica, pitagórica, de Lars Adelskog, comentário sobre um tratado sobre o fogo cósmico de Alice A. Bailey e D.K.